Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir um melodrama muito bonito. Companheiros, quase uma história de amor. No longa, vamos acompanhar um jovem que sai de uma pequena região da China em direção a Hong Kong em busca de oportunidades. E ele deixa para trás uma namorada, alguém que ele é extremamente apaixonado e tem desejo de se casar. No entanto, nessa nova vida na cidade, ele vai fazer uma amizade, que aos poucos parece evoluir para um romance. E a partir daí um dilema surge: abraçar ou não esse novo amor. Companheiros, quase uma história de amor, filme lançado em 1996 com direção de Peter Chan, é um grandíssimo melodrama. Um filme muito bonito que vai trazer algumas das principais características desse gênero tão querido do cinema, mas para além disso vai discutir algumas questões muito específicas de Hong Kong e sua disputa com a China. E eu quero iniciar essa crítica justamente por esse aspecto e um contraste muito marcante dentro do filme. Como eu disse na sinopse, a gente vai acompanhar aqui um jovem rapaz que vai em busca de oportunidades na grande Hong Kong, muito mais cosmopolita, uma região muito mais adepta a um estilo de vida americano, algo completamente diferente, a ideologia e os costumes da China mais tradicional, digamos assim. E nessa nova realidade ele vai se chocar com alguns costumes, ele vai se chocar com alguns hábitos e com alguns sonhos característicos das pessoas que vivem ali. Aos poucos, obviamente, ele vai se adaptar, ele vai conhecer pessoas que vão transformar a sua forma de enxergar o mundo, mas no geral o sentimento é de estranhamento e de desconforto, um certo deslocamento. Em Hong Kong ele vai descobrir uma sociedade muito mais individualista, movida por ambições ligadas ao dinheiro. Existe uma cena, por exemplo, onde ele vai desejando coisas para uma jovem de Hong Kong e essa jovem também vai desejando coisas para ele. E aí você vê como os valores não batem com os dele. Você vê ele falando: te desejo tranquilidade, te desejo uma boa vida, enquanto ela responde: te desejo dinheiro, tomara que você ganhe na loteria. Olha o contraste. E eu acho legal destacar esse aspecto porque ele vai permear toda a relação dos personagens do começo ao fim. Eles vão mudando, vão se adequando àquele meio, mas no geral, sempre a sociedade vai de alguma forma influenciar o íntimo deles. É um macro afetando o micro. Isso, inclusive, vai ser muito bem explorado pela cinematografia e pela direção de Peter Chan. Repara, por exemplo, como ele vai filmar as ruas, dando destaque para a velocidade, para a indiferença das massas. É muita gente caminhando junta sem um propósito tão bem definido e vai dar um destaque muito especial para marcas, para logos de empresas. E em meio a esse caos ainda existem as barreiras linguísticas. O mandarim, o cantonês, o inglês, qual idioma falar. Se você não está tão integrado à sociedade de Hong Kong, você também vai sofrer preconceito. Você vai ser visto como um chinês, que para eles é algo menor, é algo depreciativo. E é justamente com essa barreira que o filme vai ligar o nosso protagonista com o interesse romântico dele de Hong Kong. Aquela que vai fazer ele questionar o seu amor deixado na cidade pequena. Essa nova garota vai começar a ajudá-lo e ele vai entender isso como uma espécie de flerte, talvez, e vai se apaixonar por ela de maneira muito abrupta, muito rápida. E aí a gente precisa entrar em algumas características do melodrama, como o personagem carregar todas as dores, o fardo do mundo dentro de si. Repara, por exemplo, como eu peguei características que estão presentes em todo o mundo como formas de opressão e joguei em cima de um único personagem. Isso faz muito parte do melodrama. Aquela figura, aquela pessoa concentra as dores do mundo. É uma personificação de dilemas universais. E eu boto universais entre aspas porque eu não acredito que de fato exista uma dor ou exista algo, seja lá o que for, que funcione exatamente igual em todo o mundo.
podem ter semelhanças, mas exatamente igual é muito difícil de ser, se não impossível. E para além disso, outra característica melodramática muito marcante que aparece aqui são os dilemas morais. Escolhas que o personagem precisa tomar. Trair ou não trair. Ser fiel ou não ser fiel. Essa escolha vai definir o rumo de sua vida, e se ele fizer a escolha, entre aspas, novamente, errada, tudo muda. E todo o peso do mundo recai sobre ele novamente. E aí a gente tem a culpa, o remorso, todos esses sentimentos que vão perpassar o filme em vários momentos. Inclusive, muitas das consequências que caem sobre o nosso protagonista é muito mais por uma inocência do que por uma maldade, o que faz com que a gente empatize com ele com uma facilidade tremenda. E aí eu quero sair novamente dessa questão do melodrama e explorar algumas características presentes nesse filme que me chamaram muito a atenção e dizem respeito em especial à passagem do tempo e à fluidez dessa história. Desde o momento que a gente começa a acompanhar esses personagens até o momento que o filme se encerra, a gente tem uma passagem de 10 anos. É 1h55 onde a gente conhece 10 anos da história de vários personagens. E a grande questão aqui é que o filme sabe dar um enfoque necessário para cada período dentro desse tempo. E nesse sentido, ele não gera um estranhamento, ele não gera uma ausência. Você sente como se tivesse de fato acompanhado tudo aquilo ali em sua completude. Ele explora diferentes aspectos das vidas daquelas figuras sem que falte nada. E às vezes sendo muito breve nessas jogadas. A gente sabe da vida amorosa deles, a gente sabe da vida financeira, a gente sabe do trabalho, a gente sabe das questões que eles enfrentam, a gente sabe da ausência que eles sentem de uma família, de uma âncora afetiva. E assim a gente não tem lacunas, digamos assim, para ficar questionando ou tentar desacreditar a existência deles. Eles existem e você compra isso. Essa passagem de tempo se torna muito fluida. É um filme bem linear até, mas que tem algumas barreiras, ou melhor, alguns vãos que não são sentidos. E isso vai de diferentes formas dialogar com toda aquela temática que eu busquei lá no começo do vídeo sobre o estilo de vida de Hong Kong. A velocidade, a indiferença e principalmente um individualismo constante. São personagens que, por mais que busquem no outro alguma coisa, que esperam do outro alguma coisa, eles estão sempre buscando algo para si. Eles sempre querem que aquele outro some a eles. Mesmo o nosso protagonista, que vem de uma realidade diferente, aos poucos ele vai sendo moldado também para essa lógica. Porém, a sensibilidade de Peter Chan, o diretor do projeto, não deixa com que isso se torne algo a nos afastar daquelas figuras. Inclusive, ele vai se utilizar da montagem / da cinematografia para fazer esse trabalho. Repara, por exemplo, o uso muito constante do dissolve. Quando você vê uma imagem aos poucos ganhando transparência e dando espaço a outra. Esse é um retrato, é uma representação muito interessante de como ele faz cada figura, cada pessoa muito individual se fundir a outra, se misturar a outra. É a forma com que ele encontrou de cruzar as histórias. E nesse aspecto eu citei tanto a montagem como a fotografia, porque não é só você jogar uma transição ali em um momento qualquer. É preciso um cuidado também na construção dos planos que vão passar pelo dissolve. E nesse sentido a fotografia, a cinematografia é muito importante. Ela vai, por exemplo, constantemente explorar vazios, ou realçar alguns contrastes, por exemplo, da máquina e do campo, da empresa e da casa. Esses ambientes são muito bem trabalhados, são muito bem explorados e principalmente filmados de maneira a nos propor alguma coisa. E esse dissolve também, que cruza imagens, cruza pessoas, representa de certa forma um toque físico,
algo que é muito valorizado, mas pouco utilizado dentro dessa sociedade de indivíduos duros e distantes, indiferentes uns dos outros. O toque entre personagens é algo muito sensível, o diretor compreende isso e filma esses momentos com carinho e com uma ternura muito grande. Mas quando esse toque não está de fato consumado, ele precisa recorrer ao dissolve, onde ele faz indiretamente esse toque acontecer. E essa mesma cinematografia vai constantemente também trazer um enevoado, um aspecto de pouca definição à imagem, mas que também nos remete, por toda uma construção que existe dentro do cinema, à esfera do sonho, à esfera do desejo, da ambição. E isso, novamente eu trago, está associado aos valores daquele lugar. Um lugar onde você não vive necessariamente o presente, mas constantemente o medo do futuro, do que vem adiante. Hoje eu tenho esse valor na minha conta, hoje eu estou com essa pessoa, hoje eu estou feliz nessa casa, mas eu quero mais dinheiro, eu quero talvez outra pessoa, ou que essa pessoa que eu já estou melhore, e eu quero outra casa, eu quero outro emprego. É sempre pensando na evolução, e na evolução no sentido de crescimento, no sentido de alguma forma ganhar algo, agregar algo ao que você já tem. E no geral é basicamente isso. Companheiros, quase uma história de amor, é um filmaço de Peter Chan que eu particularmente adorei. Eu amo melodramas e esse filme me evocou alguns dos melhores. Por exemplo, é impossível você assistir esse filme e não pensar em Wong Kar-wai, outro diretor que produz os seus filmes em Hong Kong. Eu pensei em vários momentos sobre Amores Expressos, sobre Amor à Flor da Pele, sobre Anjos Caídos. Todos esses filmes vieram à minha cabeça em inúmeros momentos, em inúmeros pontos da história. Mas antes da gente de fato terminar, eu preciso fazer um agradecimento ao Isaac, que patrocinou essa crítica aqui. Muito obrigado por me fazer conhecer um filmaço que eu nunca tinha ouvido falar. Eu adorei esse filme, então muito obrigado, Isaac, e tá convidado aí a patrocinar outras críticas do canal. E agora é o momento que eu dou aquele aviso para vocês. Como eu posso patrocinar uma crítica aqui no canal do Luca e receber um agradecimento assim como o Isaac? Gente, é só colar nas nossas lives. Elas rolam uma vez por semana, o dia é indefinido, vai mudando, mas sempre horas antes ou um dia antes eu deixo um lembrete aqui no canal. E lá nesses eventos que a gente faz ao vivo, vocês podem fazer super chats ou mandarem pix de R$25 ou mais para escolher o filme que vocês quiserem. Tem uma outra regrinha, por exemplo, o filme eu já não ter feito uma crítica aqui no canal, mas na live eu explico com mais detalhes. Cola com a gente no ao vivo, vale muito a pena, são papos muito divertidos e super interativos. E para você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não perde a chance. Aproveita, ativa o sininho para receber notificações e curte esse vídeo aqui. Você chegou até o final, cara, com certeza você gostou. Comenta o seu comentário, ou melhor, comenta a sua opinião sobre o filme e vamos conversar, vamos trocar. Compartilha com os amigos, um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!